E aí, galerinha, tudo bem com vocês? A paz de Deus a todos aí, né? Muito feliz aí mais uma vez de estar aqui com todo mundo para compartilharmos aí mais uma vez a palavra de Deus, né? Mais um ensinamento de Jesus, né? Que, como eu venho sempre falando, vamos ouvir sempre a palavra de Deus para que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais em Deus, né? E muito obrigado a todo mundo aí mais uma vez que está assistindo, que está acompanhando essas mensagens, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família, e muito obrigado aí por todos que se inscreveram aí no canal e todos aqueles que mandaram mensagens agradecendo e tal, mas eu quero dizer que a glória é sempre para Deus, porque é Ele que faz, é Ele que move, e nós somos aqui só instrumentos nas mãos de Deus, amém? E hoje eu vou estar compartilhando aí com vocês mais uma palavra aí, né? E espero que os ouvidos estejam atentos aí para ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo abra o entendimento de todos nós e que possa cair em boa terra essa palavra, amém, irmãos? E hoje eu vou falar de uma passagem que se encontra lá no livro de Mateus, né? Bem no comecinho de Mateus, ali no primeiro livro do Novo Testamento. Ela é Mateus 6, do versículo 25 até o 34, que eu vou estar lendo para vocês, né? E essa passagem ela fala muito de ansiedade, um pouco de ansiedade, né? Da nossa vida aí, e ela ensina algo sobre isso, tá bom? Bem, vamos lá, Mateus 6, 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Bom, irmão, aqui é uma passagem que Jesus ele nos ensina, né, sobre que não devemos nos preocupar
muito com as coisas que nós precisamos e necessitamos todos os dias, né? Ele nos ensina aqui que não devemos andar ansiosos por essas coisas, porque isso acaba consumindo a nossa mente, acaba consumindo muito a nossa preocupação com isso. E ele nos ensina aqui, ele chega a dar um exemplo sobre as aves, sobre os pássaros, né, os lírios, que eles não trabalham, eles não têm condições de adquirir posses ou ter alguma renda, né? Como nós, seres humanos, temos um trabalho e através disso temos uma renda. Nós temos os nossos lares, né? Nós conquistamos, e os lírios não, os pássaros não. Eles vivem, né? Fazem seus próprios ninhos, né? E vivem aí voando por aí. E Jesus, ele dá esse exemplo. É simples, assim, se você for para pensar, é um exemplo tão simples, né? Os pássaros, eles não trabalham, e mesmo assim eles se sustentam. E ele chega a comparar o que é mais importante, porque quem sustenta esses pássaros é Deus. É Deus que dá, através da natureza que Deus criou, o sustento para esses pássaros. E ele chega a comparar o que é mais importante: os lírios do campo ou nós? O que é mais importante para Deus? Claro que os pássaros, aquilo que Deus criou, é importante, mas o ser humano é o maior projeto dele. É aquilo que ele mais dá valor, que é o ser humano. Que nós temos domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, por exemplo, né? Os próprios animais servem de alimento para nós, seres humanos. E os animais, eles servem de alimento uns para os outros. E os pássaros, eles não usam roupa. Os pássaros não usam calçados. E quantas vezes nós nos preocupamos com tudo isso? Com o que vamos vestir, com o que vamos beber, né? Com o que vamos calçar, quanto iremos ganhar, quanto iremos faturar, quando iremos arrumar um emprego melhor, quando iremos ganhar mais para poder suprir a nossa necessidade, né? E Jesus, ele nos ensina que nós não devemos ficar ansioso por causa disso, porque é Ele que traz todo o sustento que nós precisamos. Porque cada dia, como diz aqui no texto, já tem o seu mal. Cada dia já tem o seu próprio mal. Então, não devemos nos preocupar com isso. Não devemos, claro, devemos se preocupar, mas não devemos colocar a nossa ansiedade nessas coisas. Nós temos que buscar sempre, em primeiro lugar, como diz aqui, o reino do céu e sua justiça. Porque o restante destas coisas citadas aqui, Deus ele vai suprir, Ele vai fazer. Ele não vai deixar que nenhum filho dele, nenhum servo dele mendigue o pão. Por mais que esteja passando por uma certa dificuldade, Deus sempre vai enviar uma provisão para você. Sempre trará uma luz para sua escuridão, né? Só que quando a gente lê essa parte aqui do texto que fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, o que eu vejo que muita gente, até mesmo cristão mesmo, eles usam esse versículo como se Deus fosse dar tudo de mão beijada, como se Deus fosse prover tudo, não estas coisas que citamos aqui: comer, um lar, vestimenta, calçado. É isso que Deus citou aqui no texto, não todas as outras coisas que nós queremos.
As pessoas confundem muitas vezes esse versículo em que Deus vai dar tudo, tudo. Vai dar carro, vai dar casa, vai dar dinheiro, vai dar tudo. Não, Deus aqui ele promete o básico, que um ser humano precisa. É de um lar, precisa de roupa, calçado, alimento. Ele vai suprir. E ele não vai deixar você perecer, não vai deixar você, mendigar o pão. Né? E muitas das vezes nós passamos por dificuldades porque nós sempre estamos mais preocupados nas coisas aqui da terra, em buscar melhoria financeira, melhoria na nossa casa, tipo ter mais conforto, sabe? Quantos de nós pensamos em ter sempre algo melhor dentro da nossa casa, um conforto maior, mas só que isso não deve ser mais importante. Claro que é bom, é gostoso, sim, mas só que Deus ele relata aqui que o mais importante é buscar o seu reino e a sua justiça, que o restante ele vai acrescentar, citado aqui no texto. As outras coisas nós vamos conquistar, mas nós precisamos primeiro reconhecer quem é Deus na nossa vida. Primeiro reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E que o restante nós temos que confiar e acreditar em Deus, né? Que Ele pode nos fornecer sempre uma vida melhor. Mas o mais importante é ter Deus no nosso coração, é buscar o reino de Deus, a vontade de Deus. E as demais coisas, o dia a dia, nosso trabalho, nós vamos conquistar. Mas não adianta a gente depositar a nossa saúde, a nossa força, todo o nosso empenho em coisas aqui dessa terra, em coisas terrenas, porque isso não é o mais importante para Deus. O que é mais importante para Deus? É a sua vida, é o seu coração, é a sua entrega a Ele, a sua busca, né? Que você adquira a sabedoria em Deus, que a sua fé ela seja fortalecida cada dia mais em Deus, né? Que você se arrependa dos seus pecados, dos nossos erros. Isso é o que é mais importante para Deus, e que possamos caminhar com Ele. Isso é o mais importante, não a matéria, as coisas que acabam consumindo a nossa mente. Eu quero um carro novo, eu quero uma bicicleta, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente acaba trabalhando tanto e sempre que tem é mais conta para pagar, né? E a gente acaba até nem conseguindo essas coisas. Mas eu quero dizer que quando você tem Deus, quando você tem um Jesus no seu coração, tudo acontece ao seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está lá em Romanos 8:28. Então, se ainda você não conseguiu aquilo que você tanto almeja na sua vida, creia que o mais importante é buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E ele continua aqui falando no final, no 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então nós já temos que estar preparados, porque amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Cada dia já tem o seu próprio mal. Então, é claro que temos que fazer planejamento, mas nós não devemos se deixar consumido por isso e esquecer do reino de Deus, esquecer da vontade de Deus. Porque aquilo que Deus tem para cada um de nós, você pode acreditar que é maravilhoso. Deus ele se agrada quando Ele abençoa. Deus ele se agrada em deixar um ser humano feliz, contente
com uma conquista. Mas a maior conquista que nós temos que ter é o reino dos céus. E o reino do céu a gente se conquista com esforço, com dedicação, com fé, com rendição nossa a Deus. Nos entregar de fato a Deus. E Deus ele vai se maravilhar com você, comigo, com todos nós. Né? E ele chega a falar aqui no versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Um côvado, para quem nunca ouviu falar dessa palavra, côvado significa medida. Nos tempos antigos, né, algumas civilizações mediam um côvado com a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, do antebraço aqui do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso era a medida de um côvado, que dá aproximadamente aí de 45 centímetros, depende do tamanho do membro, do antebraço, né? Tem uns que chegam a 50, 48, dependia muito porque tinham várias nações que usavam uma medida para côvado, mas a média era essa, de 45, 48 centímetros, alguns 66 centímetros, 53 centímetros, então variava muito de nação. Então Deus ele fala: qual de nós podemos acrescentar uma medida no curso da nossa vida? Nós não podemos acrescentar nada, nem tirar. Só Deus que pode. Só Deus é que sabe. Então não ande ansioso por qualquer coisa. Não ande ansioso pelo aquilo que você ainda não conquistou. Não ande ansioso por aquilo que você almeja. E tenha sempre em mente que o mais importante é você buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas citadas aqui, Deus ele vai acrescentar. E Deus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Podemos pedir muitas coisas para Deus, mas temos que pedir com sabedoria, com entendimento. Antes de pedir, temos que avaliar se aquilo realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. Se aquilo realmente é uma bênção de Deus para a nossa vida. E Deus ele vai falar com você. O Espírito Santo de Deus ele vai te mostrar o que é para você, o que não é para você. Então entenda que Deus sempre vai ter um caminho, uma luz, uma provisão. Sempre trará para você aquilo que você necessita de fato. Ele conhece a necessidade de cada um. Amém? E eu vou ler um versículo aqui que está em João 15. João 15, no Evangelho de João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Jesus fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou ler de novo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E realmente, o que seria de nós se não fosse o plano de Deus enviar o Filho dele para essa terra e poder ter essa busca pelo reino, de ter o acesso novamente a Deus através de Jesus?
e que em Jesus nós possamos depositar a nossa confiança e a nossa força e poder realizar aquilo que é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela sempre será boa, perfeita e agradável. E isso está na palavra. Então, o que nós podemos fazer sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus, sem a nossa fé estabelecida em Deus? Nós vamos buscar, mas se Deus não tiver no nosso plano, no negócio, nós não vamos obter sucesso. De alguma forma, nós temos que ter Deus no nosso coração. Claro que muitas pessoas conquistam, porque trabalham, estudam. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito importante. E está bem aqui pertinho do texto que eu li para vocês, que é em Mateus 6, só que no versículo 21, que fala assim: porque onde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, assim, podemos conquistar, trabalhar, estudar, ok. Mas quando depositamos nestas coisas, nos tesouros que essa terra tem, o nosso coração vai estar ali. E Deus, Ele quer que o nosso coração esteja nele. Que o nosso coração esteja voltado a Jesus, à cruz de Cristo. Que seja um coração puro, um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E não nos tesouros, não nas riquezas, né? E sim nele, que é o mais importante. Buscar o reino do céu e a sua justiça. E entenda que você é importante. Como foi lido aqui, você é muito mais importante para Deus do que qualquer outra coisa, qualquer bem, qualquer outra riqueza que Deus possa tenha feito, mas você e eu somos a maior riqueza, o maior bem que Deus criou, o ser humano, o homem. Porque o ser humano, infelizmente, ele acabou frustrando muito o plano de Deus desde a época de Adão, porque o ser humano foi feito para ser feliz, para que não se corrompesse, e o ser humano ele acabou frustrando esse plano, e Deus ele teve que cumprir outro plano, realizar outro plano, que era enviar Jesus aqui para essa terra. E através de Jesus obtermos a salvação, a vida eterna, a nossa aliança renovada com Deus. Então é isso que é importante, que o nosso coração, que o nosso bem maior seja Deus, seja Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que intercede por nós a cada dia. E Ele vê este mundo para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, para trazer a salvação a nós, e que possamos se achegar novamente a Deus através de Jesus Cristo. Isso é o mais importante, buscar o reino de Deus. Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. Então não se preocupe com as coisas terrenas aqui. Vamos juntar os nossos tesouros no céu enquanto estamos aqui. E é muito gratificante falar disso, porque quando eu não conhecia Jesus Cristo, só ouvia falar de Deus, mas eu não tinha uma vida com Deus. Eu já tive muita coisa boa, trabalhei, já conquistei, perdi, e acabou sendo em vão. E quando eu entrei para os caminhos de Deus, nem emprego eu tinha.
não tinha nada, né? Tava passando por muitas dificuldades, mas eu aprendi que com essa palavra, quando nós buscamos o reino de Deus, Deus ele nunca vai deixar faltar aquilo que você precisa e necessita, porque Deus ele enviou pessoas, enviou ajuda, né? Eu tive uma família do lado e Deus ele me surpreendeu muito durante esse tempo todo, porque eu sempre pedi para Deus o necessário, sempre pedi para Deus aquilo que eu precisasse, que eu não venha passar dificuldades, necessidades. E Deus ele sempre enviava mais, sempre acrescentava mais, e Ele faz isso até hoje. E o mais importante é você reconhecer que é Deus na sua vida, não deixar que isso tome conta do seu coração, que as coisas que você conquista, que você adquire na presença de Deus não venha te corromper, e você reconhecer que a glória é de Deus, que foi Deus que fez, e que você junte sempre tesouros no céu, e que a vontade de Deus seja cumprida aqui nessa terra, que você se estabeleça cada dia mais em Deus, se fortaleça, que você adquira entendimento e sabedoria em Deus, que nós possamos aprender cada dia mais com Deus e confiar nele, confiar. Isso é que é difícil a gente confiar em alguém, até mesmo em Deus, porque quando Deus a gente pede, a gente ora, a gente busca e às vezes nada acontece, a gente se frustra e a gente deixa de confiar, a gente deixa de buscar. Mas eu quero dizer que lance fora isso do seu coração, e que o seu coração seja cheio da presença de Deus, cheia do reino de Deus, que a sua casa seja cheio do reino de Deus e da vontade de Deus. Então aprenda muito com essa palavra, irmãos. Você é importante. Você é importante para Deus. Você é mais importante que os pássaros que não trabalham, que não fiam, e eles são sustentados por Deus. Você é mais importante. Você é mais importante do que uma roupa, do que um calçado, do que um carro, do que qualquer outra coisa aí material. E Deus ele não vai te abandonar. Deus ele sempre vai trazer um refrigério para você. Amém? E para finalizar, eu vou ler um versículo aqui que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, calma aí. 1 Pedro 5. Calma aí, irmãos. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7 diz assim, ó: quando você tiver nesse momento de ansiedade incontrolável, nesse momento de preocupação, lembre desse versículo. Lembre desse versículo. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou ler mais uma vez. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você estiver nesses momentos de ansiedade que você não consegue controlar, vá procurar Deus, se ajoelhe, fale com Deus, entre no teu quarto, feche a porta, entre na sala, no banheiro, no quintal, dentro do carro, aonde você estiver.
fale com Deus e lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Abra o seu coração para Ele e fala para Ele da sua necessidade. Deus sabe da sua necessidade, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, fale com Ele e lança sobre Ele, que Ele vai pegar essa sua ansiedade e Ele tem cuidado de você, assim como cuidou de mim, como cuida da minha família, como cuida do meu lar, da minha saúde, daquilo que eu necessito, e assim é também com você. Quando você estiver com esse momento, seja qualquer ansiedade que você estiver, qualquer problema, se você não tiver controle sobre alguma coisa, lance diante de Deus, você e Ele, fale com Ele, Ele vai te ouvir. Aonde você estiver, não importa, fale com Ele, lança fora tudo aquilo que você não tem controle, toda ansiedade, lança em Deus, que Ele vai pegar, Ele vai te acalmar, Ele vai te trazer uma direção, vai te trazer uma luz. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aí a todo mundo. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa semana, né? Muito obrigado mesmo a todo mundo que está aí acompanhando. E eu peço que Deus abençoe a todo mundo. Que Deus dê força, dê virtude, dê luz, vida e vida em abundância. E o mais importante, que o reino de Deus seja buscado sempre por você em primeiro lugar. Não se deixe desviar pelas coisas que é nesse mundo que te consome. Amém? Mas que o Espírito Santo de Deus esteja cheio dentro do seu coração, dentro de você. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Uma ótima semana e até a próxima. Amém? Falou!